Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil, do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a origem dos heróis que podem ser rastreados até os vigilantes. Quando as individualidades começaram a se manifestar, não havia nenhuma organização que controlasse os Pro Heroes, os heróis profissionais. E eles eram, portanto, vigilantes. O sistema de Pro Hero foi implementado pela primeira vez em Rhode Island, Estados Unidos da América. Sob o estatuto do novo estado de Rhode Island, 189 vigilantes foram afetados por esse estatuto, com apenas 7 sendo aceitos como heróis oficiais. Estou falando de My Hero Academia Vigilantes, né? Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos, né? Estou falando desse anime, né? Maravilhoso. Então, vamos. Bom, galera, nesse episódio, né? Nesse episódio, vemos que o Koichi estava agindo como The Crawler, mesmo sem o Knuckle Duster por perto, né? Porque o Knuckle Duster, eu acho que ele tinha se aposentado, né? Porque a missão dele como Knuckle Duster ali, a missão do cara ali como Knuckle Duster, por ele ter virado um vigilante, basicamente, não foi por conta da sua filha, né? Que tinha sido possuída por uma vilã, né? A Ratisca, né? Que o corpo dela tinha sido tomado por essa vilã. E ele queria proteger ela, queria localizar ela para salvar ela e levá-la para sua mãe. Porque sua mãe também estava afetada pela mesma vilã, né? Parece que teremos uma segunda temporada desse anime. Pelo que eu tô vendo aí, né? Teremos uma segunda temporada. Por quê? Porque tá aparecendo um novo vilão, uma nova pessoa que vai ser praticamente o vilão da história, que também está meio que trabalhando com o Trigger, né? Que antes a Tamao, que era a Hachiska, trabalhava com o Trigger, só que esse Trigger está um pouco melhorado, né? Esse Trigger está um pouco melhorado. Por quê? Porque as pessoas acabaram tendo uma mutação muito mais forte, né? As pessoas acabaram tendo uma mutação muito mais forte. Tanto que o próprio lá, o leãozinho, o tubarão lá, o tubarãozinho lá de coisa, ele não voltou à forma humana quando ele usou esse segundo Trigger, né? Quando ele usou o primeiro, depois de ser derrotado pelo Knuckle Duster, pelo Koichi, pela Pop, ele tinha voltado à sua forma humana, só que agora ele não voltou à sua forma humana. Ou seja, ele continua como um tubarão, mas agora com consciência humana, né? Agora ele tinha a própria consciência. Só que a pessoa que estava gerando essa coisa, ninguém sabia quem era. Ele estava trabalhando por debaixo dos panos. E sempre infiltrado ali em lugares que tinham super-heróis, né? Por exemplo, o Koichi estava lutando contra um gigantão, né? Como o The Crawler. A Pop acaba ligando pro Captain Celebrity. E esse mesmo acaba dando uma bronca no Koichi. Justamente por ele estar agindo como um herói, e metendo ele em trabalhos que não seriam dele, apesar dele ser um herói muito profissional. Só que ele tá trabalhando demais, a Makoto tá colocando ele muito para trabalhar, né? Tá colocando ele demais, né? Ou seja, ele não pode fazer o que ele fazia antes, principalmente por conta dos processos, né? Principalmente por conta do processo que ele tá sofrendo da esposa e tudo mais. Então eu acho que a Makoto tá ameaçando ele com essa situação de contar para a esposa dele sobre o que ele faz no Japão, né? Sobre esse negócio. Então ele precisa manter as aparências. Mas ele acaba indo pra casa do Koichi, sempre que o Koichi acaba chamando ele, né? Pra tentar relaxar, tentar se desviar do trabalho. A Makoto acaba ligando pra ele e ela já tava ali na área. Ela já sabia que ele ia sempre pra lá. E aí liga pro próprio Koichi, né? Porque o próprio cara não ia atender o telefone se ela ligasse. E aí ela pergunta se o cara tava ali. Ele fala que tava, né? Ele fala que o cara falou pra ele que ele não tava. Simplesmente ele deu uma de cagueta. Ele tentou se esconder onde a Pop tava, só que a Pop tava se trocando, então ela dá uma bicuda no Captain Celebrity, que sai voando ali, e ela teria logo mais shows, e tava recebendo muitas cartas de fãs, os fãs dela estavam enviando muitas cartas, muitas coisas, ela tava adorando esse momento de, digamos assim, de
celebridade, né? Porque ela tava sendo uma celebridade, né? Acaba tendo um festival lá, onde prometeram que os heróis iriam aparecer, né? Que apareceu o Captain Celebrity, né? Só que o próprio Captain Celebrity tava gravando um comercial com o Ingenium, né? E ele não gostou de um take, né? Que o cabelo dele ficou parecendo que ele tava emo, né? Então pediu para refazer. E quando eles estão refazendo esse take, o vilão ali que tava cometendo lá os atos com um trigger ainda mais poderoso, eles soltam outro vilão que apareceu durante o anime, né? Que é um vilão velocista com asas de morcego. Ele joga o Ingenium pra longe e vai atrás do Koichi. Por quê? Porque ele tem certa raiva do Koichi, do Nekodancer e da Pop, né? Me desculpem, galera. Aí ele acaba sentindo, ele acaba ouvindo, né? Porque ele parecia ser meio morcego, né? Então ele acaba ouvindo, né? Ali o próprio Koichi. Então ele vai atrás do Koichi. O Captain Celebrity estava indo atrás dele, estava perseguindo, porque já que o Captain Celebrity pode voar e o morcegão também, ele consegue pegar o Koichi, só que o Captain Celebrity consegue dar um socão nele e pegar o Koichi que estava caindo. E ele aparece ali, as menininhas que tinham participado daquele show ali, que tava tendo ali um show para criancinhas, essas coisas assim que as crianças estavam cantando, né? Estavam felizes ali por ver um herói de verdade, né? Porque o próprio Koichi é basicamente vigilante, ele não é um pro hero. Ele é um herói que ajuda o pessoal ali da vizinhança de Naruhata, só que a questão é, ele não era um herói assim. O próprio Tsukaut, né, tava comentando com o Eraser, eu acho que até com a Midnight, no momento que ela tava fora do seu traje de Midnight, né, sobre essa questão, né, sobre esse trigger, sobre tudo que estava acontecendo em Naruhata. E o Koichi estava vendo feliz, a Pop acaba trazendo uma placa para colocar, um painel para colocar todas as lembranças, todas as cartas de fãs, e eles acabam colocando fotos dos dias de aventuras deles como vigilantes, dos dias de aventura sem as máscaras, né, e tudo mais, vivendo felizes enquanto o próprio Knuckle Duster estava aposentado. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like e compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, aperta o botão do sininho. Arigatou e sayonara.